Boa noite, que a paz, a presença do Senhor Jesus, a alegria do Senhor, da sua presença esteja sobre o seu coração, trazendo um renovo para você, trazendo paz, em meio às preocupações, as nossas inquietações com o nosso país, com as decisões que vão ser tomadas, mas que nós possamos descansar no Deus da nossa salvação e saber que Ele vai cuidar e que Ele cuidará de nós, O texto que eu separei aqui para nós hoje é Gálatas 6, versículo 1. O título desse texto bíblico é O Auxílio Mútuo e a Responsabilidade Pessoal. Como que nós devemos ajudar, ajudar ao próximo? Como que nós devemos, quem nós devemos ajudar primeiro? Qual é a responsabilidade que nós temos? A Bíblia, ela fala sobre tudo e hoje ela vai nos ensinar sobre isso. Então vamos lá, o capítulo 6, o versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Esse versículo está dizendo o seguinte, que se tiver entre nós, se tiver no nosso meio, se tiver no nosso ministério, pessoas que foram surpreendidos em alguma falta seria aqui algum pecado, em algum modo de viver que não agrada a Deus. E se essa pessoa está sob a tua responsabilidade espiritual, se você tem sido o pastor, a pastora, o líder espiritual dessa pessoa, a Bíblia diz, vocês que são espirituais, você deve corrigir essa pessoa com espírito de brandura, com espírito humilde, com espírito de paz, Você deve saber falar, você deve ter um tom de voz, você deve ter palavras suaves, mas você deve corrigir essa pessoa, Porque é responsabilidade dos líderes corrigir aquelas pessoas que estão fazendo parte do rebanho, do nosso rebanho. Muitas vezes a gente é surpreendido por pessoas que não aceitam essa correção. E o que nós devemos fazer? Nós corrigimos ou não corrigimos? A palavra de Deus, ela é clara. Ela está dizendo que nós que somos espirituais, líderes espirituais, nós devemos corrigir sim. E lá em Provérbio diz que a pessoa sábia, ela aceita a correção. Mas que a pessoa ímpia, ela não recebe a correção. Então nós deixamos com a pessoa, ela decidiu o que ela vai querer responder para nós. Amém? E o versículo diz ainda que nós devemos nos guardar para que nós não sejamos tentados. Porque a Bíblia diz também, cuidado, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Para que não caia, no mesma falta que o outro irmão, que a outra irmã cometeu. É muito fácil, é muito simples cometer faltas e falhas, pecados. Então, cuidado, o que está em pé para não cair. O versículo 2 diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A palavra de Deus está muito clara. Está dizendo que nós devemos sim carregar as cargas uns dos outros, para que para que a lei de Jesus seja cumprida. Tem um texto que está em João 13, vamos encontrar aqui, João 13, 34, que diz o seguinte, referente a esse texto. João 13, 34 diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Este é a essência, dos mandamentos, Um novo mandamento. Deus está dando um outro mandamento, o amor sobrenatural, que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou, como o Senhor nos amou.
nós devemos amar o próximo, nós devemos amar aquele que está perto de nós. O versículo 3 diz o seguinte: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Muitas vezes nós achamos que nós somos muita coisa, né? Que nós somos superiores, né? Se a gente se julga ser alguém melhor que o outro, é engano nosso, porque nós não somos nada, né? Sem a presença de Deus. O versículo 5 diz assim: porque cada um levará o seu próprio fardo. Aqui a palavra de Deus está dizendo que nós devemos carregar, né, as nossas dificuldades, mas que havendo irmãos perto de nós, eles devem nos ajudar. O versículo 6 diz o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra fica participante de todas as coisas boas daquele que o instruiu. A palavra aqui está dizendo, né, que aquele que está sendo instruído é porque tem alguém que está pagando o preço pela vida dele, não é verdade? Aquela pessoa que está sendo ensinada é porque tem alguém que está dando tempo de qualidade para ele, é porque tem alguém que está orando, que está ministrando sobre a vida dele. A palavra de Deus diz que ele deve ser participante, que ele deve ser agradecido para com essa pessoa que tem investido, que tem plantado na vida dele. O versículo 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. A palavra de Deus é muito clara, muito verdadeira. Aqui ela está dizendo o seguinte, que com Deus a gente não brinca, né? Nós podemos brincar, nós podemos não levar a sério os relacionamentos com as pessoas, mas com Deus nós temos que levar muito a sério, porque aquilo que o homem semear, aquilo que o homem falar, aquilo que o homem plantar, é isso que o homem vai colher. Quem planta respeito, vai colher respeito. Quem planta amor, vai colher amor. Quem planta sabedoria ao falar, vai receber sabedoria ao falar. É bíblico, é verdadeiro. O versículo 8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, colherá morte. Sabe o que é semear para a própria carne? É semear para si mesmo, é semear as coisas do seu coração, os desejos da sua alma, né? Aquele que semear para os pecados da carne, ele receberá, ele colherá morte. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida e vida eterna. Por isso que nós precisamos nos espelhar no Senhor Jesus, para semearmos aquilo que é do agrado dele, do Espírito Santo, para que nós possamos colher vida, vida eterna. O 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aqui Deus está nos dando uma lição de ânimo, né? Não nos cansemos, não paremos de fazer o mal, né? Por quê? Porque a seu tempo, no tempo certo, no tempo de Deus, nós vamos ceifar, nós vamos receber, né? Nós vamos colher, se nós não pararmos, não desfalecermos. E encerrando, o versículo 10 diz: por isso, enquanto estivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha que ensinamento maravilhoso. Aqui está nos dizendo que nós devemos, enquanto nós temos oportunidade, enquanto nós temos vida, enquanto nós temos saúde, enquanto nós somos prósperos, nós devemos fazer o bem,
Nós devemos fazer o bem a todos, não importa se aquela pessoa não fez o bem para você, você precisa fazer o bem para ela. Mas primeiramente, mas principalmente, você precisa fazer o bem, você precisa ajudar aquelas pessoas da família da fé, aquelas pessoas que são irmãs suas em Jesus Cristo, aquelas pessoas que fazem parte da família de Deus, né? É para essas pessoas que nós devemos fazer o bem em primeiro lugar. Amém? Que essa palavra possa trazer mudança de vida nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com os irmãos, né, da fé, com a família da fé e com a sua família de carne. Vamos orar? Senhor Deus, entramos na tua presença nessa noite, confiando de que o Senhor está com os ouvidos atentos à nossa oração e que o Senhor está com as suas mãos preparadas para nos abençoar. Senhor, nós necessitamos da tua bênção, nós necessitamos da tua presença, nós necessitamos do teu poder sobre as nossas vidas. Te agradecemos por essa palavra de tanta instrução, de tanto ensinamento, de tanto aprendizado. Que palavra rica e poderosa é essa que o Senhor nos entregou. Que nós possamos, Pai, colocar em prática essa palavra, fazer o bem sem olhar a quem, plantarmos aquilo que nós queremos colher, aquilo que é certo diante de Ti. Que nós possamos ajudar os irmãos, principalmente, primeiramente, os irmãos de fé, os irmãos, né, que são os nossos irmãos em Jesus Cristo. Que nós possamos ter um coração pronto, Senhor, a partilhar, um coração pronto a dividir, a ajudar aqueles que estão necessitados. Senhor, colocamos agora o Ministério Café com Fé nas tuas mãos. Te pedimos as tuas bênçãos sobre esse ministério. Te pedimos que o Senhor venha abençoar todos que fazem parte, todas as famílias envolvidas, que haja salvação nos lares, que o Senhor Jesus seja honrado e glorificado em todos os lares. Pai, agora esse grupo de propósito, Senhor, que nós estamos indo para 3 anos de oração todos os dias, de leitura da Tua Palavra todos os dias, que o Senhor possa abençoar todas aquelas pessoas que estão firmes aqui, que estão ouvindo a palavra, que estão meditando, que estão principalmente obedecendo essa palavra. Vem, Senhor Jesus, com Teu poder sobre essas vidas. As pessoas que estão ouvindo esta mensagem hoje, que elas possam ser tocadas e ter as vidas transformadas de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, com a Tua orientação. Senhor, queremos pedir agora uma bênção especial, Senhor, sobre a nossa nação, sobre o povo brasileiro, que toda essa situação possa ser resolvida em paz, Senhor. Possa ser resolvida o quanto antes. Nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação e estende a Tua mão de poder sobre nós e entrega, Senhor, a Tua bênção. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Deus te abençoe e até amanhã nesse horário.